Sevilha é uma cidade espanhola situada a sudoeste da Península Ibérica, na comunidade autônoma da Andaluzia. É a capital da província do mesmo nome. Segundo o censo de 2019, a cidade e seu entorno teriam por volta de 1.230.000 habitantes. Sevilha era conhecida pelos romanos como Espalha e é a quarta maior cidade da Espanha. Assim como o restante da região, permaneceu sob o domínio mouro durante séculos, e o resultado disso está espalhado por todos os lados. Talvez seja esse passado, quando mouro, cristãos, judeus e ciganos conviviam em relativa harmonia entre as muralhas da cidade, que dê o caráter peculiar da alma sevilhana, expressa no flamenco, nas touradas, e na arte mudéjar, que embeleza seus edifícios. Trata-se sem dúvida de uma cidade muito agradável. Seus bairros são planos e, embora o transporte público seja eficiente, caminhar ainda é a melhor opção para conhecer a cidade. Começamos nosso tour por Sevilha, por onde chegamos, isto é, sua estação rodoviária, localizada na Calle Torneo, em frente a uma antiga estação ferroviária com feições mouras. Seguimos pela Calle Arjona, paralela ao canal do rio Guadalquivir, que também corta a cidade de Sevilha, como o faz com Córdoba. Passando pela Puente Isabel II, a rua passa a se chamar Paseo Cristóbal Colón e se destina ao bairro El Arenal, onde o transeunte toma contato com duas grandes atrações de Sevilha, a Torre del Oro e uma praça de arena de touros. A Torre del Oro é uma atalaia ou posto de observação que remonta ao século XIII. Foi erguida com a função de vigilância do califado almohada, visando evitar possíveis invasões pelo rio Guadalquivir. Uma das formas de proteção era uma gigantesca corrente que se desenrolava sob a água e era erguida para impedir a passagem de barcos indesejados. Posteriormente, serviu como prisão. A sua atual designação deve-se à época do antigo sistema colonial, quando abrigava as riquezas chegadas nas frotas que vinham das Índias Orientais e Ocidentais. Além de muçulmanos e judeus, Sevilha viveu também sob forte influência romana. Deixando a Arena de Touros da Maestrança, o visitante pode atravessar a Ilha da Cartucha, formada pelo rio Guadalquivir e seu canal, o Canal Alfonso XIII. O Canal de Alfonso XIII foi construído em 1946, sobre um antigo canal do rio Guadalquivir, fechado por duas eclusas em suas extremidades. Tem cerca de 13,5 km de extensão, com um ramal desde o porto de cerca de 800 metros e a saída para o rio por uma das eclusas de quase 3 km. Além de evitar as grandes inundações que afetavam a cidade, o canal Alfonso XIII se transformou nas docas de Sevilha. Atravessadas as Puentes de la Inspiración de Cristo sobre o canal Alfonso XIII e a Ponte del Patrocínio sobre o rio Guadalquivir, toma-se um complexo rodoviário com destino ao norte da Espanha, para alcançar o Parque Arqueológico de Itálica.
Em 206 a.C., tropas romanas comandadas pelo general Cipião Africano chegaram à cidade e derrotaram os cartagineses, que habitavam e defendiam a região, e tornaram-se seus sucessores no sul peninsular. Nas imediações de Sevilha, 14 quilômetros aproximadamente da cidade de Santi Ponce, foi fundada uma cidade romana que se chamou Itálica, cujas ruínas são uma grande atração de Sevilha, ainda nos dias atuais. Foi a primeira cidade romana da Espanha. Originou-se durante as Guerras Púnicas, mais precisamente quando o exército de Públio Cornélio, o africano, instalou-se numa antiga vila para cuidar de seus soldados feridos. Ali também estabeleceu um destacamento de seu exército, criando uma colônia militar, a qual deram o nome de Itálica. Entre os séculos I e II, a cidade atingiu seu maior esplendor. Nesta época, estima-se que a cidade tivesse por volta de 10.000 habitantes. Das ruínas fazem parte um anfiteatro que teve capacidade para 25.000 espectadores, um dos maiores de todo o Império Romano. Demorou um século para ser construído, tendo seu início no século I a.C. e seu término no século I depois de Cristo. Acredita-se que tenha sido utilizado até o século V. Ainda que se conhecesse o local onde se encontrava o antigo teatro, ele somente foi escavado no início da década de 1970 e restaurado nos anos 80. Ao longo do tempo, famílias ricas desta colônia, que exportavam grãos e azeite de oliva, obtiveram grande influência em Roma. A influência foi tal que 2 imperadores romanos foram provenientes ou nascidos em Itálica. Trajano, de 98 a 117 d.C., e seu sobrinho Adriano, de 117 a 138 d.C., que adornaram e ampliaram a cidade. Além do teatro e em volta da avenida principal ou Cardos Maximus, foram escavadas algumas mansões de famílias prósperas. As casas de Excedra, de Netuno, dos Pássaros e do Planetário estão muito bem preservadas e possuem mosaicos incríveis. Como toda a cidade romana, Itálica também teve seu complexo de banhos públicos, com o Calidário e o Frigidário, para banhos quentes e frios, respectivamente. Também ainda sobrevivem parte de suas muralhas e seu anfiteatro, um dos 5 maiores de todo o Império, com capacidade para 25.000 espectadores. A parte nova da cidade foi totalmente planejada. Suas ruas eram amplas, medindo entre 7 e 8 metros de largura. Possuía galerias subterrâneas de abastecimento e escoamento de água. Cada quadra media em torno de 1.500 metros. As ruas se cruzavam em ângulos retos, ou seja, as ruas eram paralelas entre si. Além disso, as calçadas eram porticadas e abrigavam diversos comércios. Sevilha esteve também sob o domínio dos muçulmanos a partir do ano 711 e, juntamente com Córdoba, se transformou numa das cidades mais importantes do Ocidente Europeu. Nesta época, a sua riqueza cultural cresceu enormemente graças à cultura árabe, enquanto estava na dependência do Califado de Córdoba, convertendo-se nas mais importantes de Al-Andalus. A Giralda,
torre de uma antiga mesquita e posteriormente transformada no campanário da Catedral de Sevilha, é um exemplo vivo da influência muçulmana em Sevilha. Entretanto, o Alcázar de Sevilha, também localizado no bairro da Alfama, ou Praça del Triunfo, é a herança maior dos muçulmanos na cidade. Tão grandioso que se torna mais apropriado chamá-lo de Alcáceres, pois é constituído por um complexo palaciano, composto por vários edifícios de diferentes épocas. A fortificação original foi construída sobre um antigo assentamento romano e mais tarde visigodo. Posteriormente, passou a ser uma basílica paleocristã, dedicada a São Vicente Mártir, onde foi sepultado São Isidoro. Atualmente, é utilizado como lugar de alojamento dos membros da família real ou de personalidades nobres que visitam a cidade. Os alcáceres reais de Sevilha começaram a tomar seu aspecto atual depois da conquista de Sevilha em 713 pelos árabes. Estes utilizaram os alcáceres como residência dos seus líderes a partir de 720. Em 884, a fortaleza contribuiu para evitar a invasão da cidade pelos vikings. Inicialmente, o complexo compunha-se por vários recintos, como a Casa dos Príncipes, vivendas que no século IX iam desde a Praça do Triunfo até o bairro de Santa Cruz. A visita à fortaleza de Alcázar se inicia pela Porta do Leão, nome advindo de um leão confeccionado em cerâmica de Sevilha no alto do portão, e à frente do qual há sempre uma fila de pretendentes à visita. Passada a bilheteria e um controle de segurança, o visitante atinge um pátio, alongado e ajardinado em ambos os lados. Encontrando 3 arcos abertos na muralha e atravessando os arcos, chega-se ao pátio de La Monteria, destinado ao encontro e montagem a cavalo, de onde os nobres partiam para a caça. À frente está o Palácio Mudéjar, construído por Pedro I entre 1356 e 1366, em que o monarca trouxe artesãos de diferentes locais da Espanha para trabalhar na construção. Gente de Toledo, de Granada e de Córdoba. Este palácio foi levantado para ser um espaço privado do rei Pedro I. Seu estilo é o mudéjar, que era o gosto da época na Andaluzia muçulmana. Embora o rei fosse cristão, o estilo mudéjar dos muçulmanos era extremamente apreciado. E sua fachada combina vários estilos arquitetônicos cristãos e muçulmanos. Na parte superior, devemos observar o beiral feito em madeira. Embaixo há um mural feito em azulejos que descreve a época em que foi concluído o palácio, e abaixo dos azulejos há uma inscrição em árabe e estrutura de caracteres góticos, deixando claro que a construção é do rei Pedro I. Entrando à direita está o Pátio de las Muñecas, que era um espaço do palácio reservado à rainha. Já é uma estrutura do século XIX, quando o palácio recebeu vários acréscimos. O coração do palácio é o Pátio de las Doncelas, que dá acesso a vários ambientes do palácio. É um pátio retangular com laterais ou orilhas cobertas, e no centro há um espelho de água. Muitos dos principais espaços se abrem para o pátio. O local mais incrível e espetacular é o Salão dos Embaixadores. Seu formato é quadrado e está coberto com uma esplêndida cúpula dourada. Neste salão existe uma variedade de estilos decorativos com elementos cristãos e elementos árabes. Figuras de cavaleiros,
animais e motivos mais tradicionais da cultura muçulmana. O Salão dos Embaixadores está conectado com outras partes do palácio. Alguns capítulos do filme Game of Thrones foram gravados neste salão, quando este esteve fechado por várias semanas para as gravações. Algumas paredes estão decoradas com azulejos e iecerias, que são elementos muito característicos da arte muçulmana, feitas em gesso, de onde vem a expressão ieceria. Aqui há uma riqueza tão grande de decoração que não sabemos onde fixar os olhos. Encantador. O Palácio Gótico é anterior ao Palácio Mudéjar e a decoração de suas paredes é do tempo de Felipe II. Saindo do Palácio Gótico, você entra em contato com os jardins. Estes são os mais extensos de Sevilha e foi reformado muitas vezes ao longo do tempo, onde encontrará diferentes elementos e apresenta estilos bem diferentes, uns bem próximos a outros. Outra característica diferente dos jardins árabes são as fontes baixas em muitas partes dos jardins. Os azulejos decorando bancos, prédios e a presença de tantas laranjeiras com pés de limão. E se visitar no inverno, vai ficar encantado com a quantidade destas frutas, que são limões sicilianos e não de outras variedades. Quanto às laranjas, são de uma espécie amarga, com funções somente decorativas, não sendo próprias para consumo. Outros destaques dos jardins são os tanques de mercúrio, que foram construídos para abastecer com água a todo o complexo, e no meio destes tanques está uma estátua do deus grego Mercúrio. Chama a atenção também uma galeria de grotesco, resultado de uma reforma de 1612 do que foi um dia uma parte da muralha do Alcázar. Foi aberta também uma galeria que caracteriza por uma entrada de onde se tem uma magnífica vista dos jardins. E por meio de umas escadas que ficam no centro do jardim, você desce para os banhos de Maria Padilha, que é um espaço no subsolo do Alcázar muito interessante, mas pouco visitada, pois a entrada fica meio escondida. O pavilhão de Carlos V está no meio do jardim. Tem uma forma quadrada e paredes revestidas de azulejos, sendo uma preciosidade maravilhosa. Os jardins são muito extensos e contêm muitas surpresas, como um labirinto e tanques. É de se perder por estes jardins e de se deliciar com seus aromas e com as formas da vegetação. E no final, um belo espaço para descansar e tomar um café depois de tanta caminhada e contemplar a maravilha que aparece diante de seus olhos. A saída normalmente se faz pelo Pátio das Bandeiras. Na descrição deste palácio, muito se falou em arte mudéjar e sobre esta devemos algumas explicações ao nobre assinante. Em geral, entende-se por arte mudéjar a arte da qual predominam os elementos construtivos e decorativos de influência islâmica e que foram executados em território cristão da Península Ibérica por artistas muçulmanos ou cristãos. Portanto, o mudéjar não é um estilo puro, combinam-se frequentemente técnicas e linguagens artísticas com outros estilos, dependendo do momento histórico. A arquitetura mudéjar caracteriza-se pelo uso do tijolo como material principal. Não criou estruturas próprias, ao contrário do gótico e do românico, mas reinterpretou os estilos ocidentais através de uma perspectiva muçulmana.
O caráter geométrico característico do Islã aparece nas artes acessórias, empregando materiais baratos como azulejo, tijolo, madeira, gesso, metais, trabalhados de forma elaborada, sendo destacado o artesanato. Mesmo após os muçulmanos deixarem de ser empregados na construção, as suas contribuições mantiveram-se como parte integral da arquitetura espanhola. O Alcázar de Sevilha é uma consequência da reforma e ampliação do antigo palácio almohade do século XIV. É característico seu estreito vínculo com a arte granadina, que está presente na Sala da Justiça, considerada nos últimos anos o reinado de Alfonso XI, ou seja, de pouco antes da metade do século XIV, decorada com gesseiras do tipo granadino e empregando arcos de meio ponto, crenados como os granadinos e com decoração heráldica. Mas é no período do rei Pedro I, de 1350 a 1369, que corresponde à construção do novo palácio, constatando a construção da fachada em 1364 e as portas do Salão de Embaixadores em 1336. Em sua construção, participaram mestres granadinos, carpinteiros de Toledo e provavelmente gesseiros de Córdoba. As restaurações do neomudejarismo esteve muito em voga na época de Isabel II e posteriormente introduziram numerosas reformas, já que este palácio foi continuamente utilizado pela família real. Melhor que tentar explicar esse magnífico conjunto de palácios, seu estilo e suas decorações, é observar atentamente cada detalhe. Afinal, como diz o ditado, vale mais uma imagem que 1000 palavras. Deixando a Torre de Ouro às margens do canal Alfonso XIII e entrando à esquerda, o visitante encontrará a Avenida de la Constitución, onde está a Praça del Triunfo ou Alfama. Ali se localizam pelo menos mais 2 monumentos icônicos de Sevilha, também tombados pela Unesco como patrimônios da humanidade, como o Alcázar. Trata-se do Arquivo das Índias Ocidentais e Orientais e da majestosa Catedral de Sevilha, a terceira catedral do universo em área construída, sendo a primeira catedral gótica do universo. Pode-se dizer que a Praça del Triunfo é o coração de Sevilha. O Arquivo Geral das Índias é um edifício majestoso em forma quadrada e que tem um bonito pátio arborizado. Começou a ser construído em piso único em 1572 como um local para comerciantes, já que estes negociavam seus produtos chegados das Américas na porta da catedral, o que muito desagradava à realeza. Assim, o edifício foi ampliando, ganhando mais 2 pisos, transformando-se em 1785 do Arquivo Geral, por iniciativa de Carlos III. Visava centralizar num único local toda a documentação referente às colônias espanholas, que até então se encontrava dispersa por diversos arquivos em Salamanca, Cádiz e Sevilha. O arquivo conserva hoje cerca de 43.000 documentos, com 80 milhões de páginas e 8.000 mapas e desenhos, que procedem fundamentalmente dos organismos metropolitanos encarregados da administração das colônias. O acervo inclui documentos como o Tratado de Tordesilhas, que dividia o planeta em mundo português e mundo espanhol. Lá é possível encontrar documentos pessoais de Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães, Vasco Nunes de Balboa, Francisco Pizarro e Hernán Cortés. Grande parte deles provém do antigo Conselho das Índias. O terceiro monumento da Praça do Triunfo é a Catedral de Sevilha, talvez o marco mais importante que você pode descobrir em sua visita a Sevilha.
Segundo a tradição, sua construção começou em 1401, embora não haja constância documental do começo dos trabalhos até 1433. Foi edificada no solar que ficou após a demolição da antiga mesquita Alfama de Sevilha em 1184. Em 2008, foi encontrado o plano mais antigo que se conhece da Catedral de Sevilha no mosteiro de Biadorreta de Oñate, datado de 1490. Este plano, uma vez estudado, contribuiu com importantes dados sobre a construção do edifício. Neste plano excepcional, consta que a torre era, na verdade, o minarete da grande mesquita, ou uma torre de onde os funcionários convocavam a população para as orações do dia na grande mesquita da cidade. Este último é um dos reflexos mais impressionantes dos rastros islâmicos em Sevilha. Pela torre pode-se subir até 104 metros de altura, de onde terá belíssimas vistas da cidade. O minarete da antiga mesquita foi transformado no campanário da catedral, sofrendo algumas alterações. Ganhou uma área quadrada em seu topo, dotado de algumas janelas, onde foram instalados os sinos. Ganhou também a estátua de uma mulher alada, capaz de girar sob a ação do vento, de onde vem o nome Giralda, e uma miniatura ou giraldilho instalado no portal principal da catedral. No interior da Sé, há um pátio quadrado com plantações de um tipo de laranjeiras, cujos frutos são impróprios para consumo, chamados de naranjos, que também pertenceu à antiga mesquita. Na época moura, fiéis lavavam suas mãos e pés na fonte sob as laranjeiras antes de adentrar o templo. A importância que a catedral obteve através dos tempos reflete-se nas importantíssimas sepulturas que se conservam para a história de o cabido metropolitano, que mantém a liturgia diária e a celebração das festividades do Corpus Christi com a Imaculada ou Virgem dos Reis. Neste templo encontra-se o corpo do famoso navegante Cristóvão Colombo, cuja tomba é sustentada por 4 arautos, cada um representando um dos reinos que formavam a Espanha da época. Também o rei Fernando III de Castela, que viveu de 1199 a 1252, está sepultado na capela real desta catedral. A Catedral de Sevilha é gigantesca por fora e imensa internamente. Pode-se dizer que ela quebrou a paisagem de Sevilha e do mundo desde que foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade em 1987. É a terceira catedral do mundo, atrás apenas da Catedral de São Pedro em Roma e da Catedral de St. Paul em Londres. É o maior edifício de toda a arquitetura gótica do universo e um dos principais edifícios do cristianismo. Tem 126 metros de comprimento, 76 de largura e 42 metros de altura e 11.520 metros quadrados de área total. É a sé da Arquidiocese de Sevilha. A Sé Catedral ocupa, assim, a base do que foi uma grande mesquita, sobre a qual se desenvolveu um grande maciço em dimensão e altura, que foi a resposta da Reconquista Cristã em 1248 e é o significado histórico para a cidade. A catedral tem 5 naves, sendo a central a mais alta e revestida por talhas douradas. Os grandes artistas locais, nacionais e internacionais viram neste monumento
a oportunidade de trabalhar em obras interrompidas no passado. Um dos seus primeiros mestres de obras foi Carl Gautier de Rouen, procedente da Normandia, que trabalhara previamente em outras grandes catedrais góticas europeias e teria chegado à Espanha fugindo da Guerra dos 100 Anos. Em 10 de outubro de 1506, foi colocada a última pedra na parte mais alta do cimbório, com o que, simbolicamente, a catedral estava finalizada. Entretanto, e na realidade, os trabalhos continuaram ininterruptamente durante séculos, tanto para a decoração interior como para acrescentar novas dependências ou consolidar e restaurar os estragos do passar do tempo ou circunstâncias extraordinárias, como o terremoto de Lisboa de 1755, que produziu danos menores, apesar da sua intensidade e graças à solidez do magnífico templo. Estes grandes mestres fizeram com que a Catedral de Sevilha possuísse um rico tesouro que abrange todas as manifestações artísticas, desde a tecelagem aos vitrais, passando pela pintura, escultura, retábulos, relevos, relojoaria, ourivesaria e muito mais. Durante a sua visita à Catedral de Sevilha, pode se sentir dentro de uma espécie de labirinto mágico e ficará fascinado com a beleza das suas portas, de seu estatuário, de talhas douradas e capelas. Entre as 25 capelas presentes no complexo, não pode faltar as 3 mais significativas. A Capela Maior, aqui está, o maior altar de toda a Espanha, e o retábulo dourado demorou 80 anos para ser concluído. No interior encontra-se a imagem de Santa Maria de la Sede, a protetora da catedral, envolvida em 44 painéis dourados, que foram executados no estilo flamengo entre 1428 e 1564. Os 36 compartimentos narram cenas do Antigo Testamento, a vida de Cristo e dos santos. A Capela Real irá surpreendê-lo com a sua majestade. É a cabeça da catedral. Nesta capela encontram-se o panteão do rei Fernando e seu filho Afonso, além de vários túmulos de outros membros da família real. A Capela de Santo Andrés contém muitas obras de arte indicativas do estilo espanhol e o turista pode ver até uma pintura de Goya. A obra mais famosa é de Juan Martínez Montañés, denominada Cristo de la Clemência ou Cristo de los Cálices. Trata-se de uma escultura barroca de 1603 que serviu de modelo para a realização deste tema ao longo do século XVII. Saio desta catedral com uma grande dúvida. Conhecê-la foi obra do acaso, uma grande aventura, sorte ou um presente divino reservado a alguns poucos ungidos da humanidade.